Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós hoje vamos dos versículos 23 ao 31. Esse será o texto usado como base para a mensagem dessa noite. Atos, capítulo 4, de 23 a 31. Dando sequência à exposição que temos feito no livro de Atos. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1. Já estamos aqui agora no capítulo 4, de 23 a 31, se Deus quiser. E ele não voltar enquanto a gente está pregando aqui. Hoje é Atos 4, de 23 a 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a tua palavra aberta em nossa frente e carecemos do teu próprio Santo Espírito para compreendê-la, as verdades dela fazerem sentido para nós, para que, sendo semeada em nosso coração, ela frutifique também. E através da fé que nós temos em ti, sejamos fortalecidos e vivamos para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. E contando um pouquinho do que aconteceu antes. Você se lembra que Pedro e João estavam indo ao templo para fazer aquilo que eles faziam normalmente depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então eles iam para adorar a Deus e encontrar-se com os irmãos ali no templo. Corriqueiramente eles faziam isso. E nesse dia específico, abordou-lhes então alguém que era paralítico. Alguém que tinha problemas nas pernas, não andava há 40 anos. E Pedro disse, olha, eu não tenho nada para te dar, a não ser a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele cura então esse homem, que há mais de 40 anos estava ali no templo, na porta do templo pedindo esmolas. E então esse homem agora passa a adorar a Deus. E nós vimos na semana passada que os fariseus, os saduceus, os homens religiosos da época se enfureceram com essa cura. Chamaram Pedro e João e falaram, olha, com que poder vocês estão fazendo isso? Quem mandou vocês fazerem isso? Então, na semana passada, nós vimos que há um confronto pelo poder e que só o verdadeiro evangelho quebra essa questão do confronto pelo poder. É o poder de Deus contra homens que se acham poderosos, no fim das contas. E uma das coisas que esses homens fizeram com Pedro e com João foi ameaçá-los para que eles não pregassem mais o nome de Jesus. Lembre-se, nós até mencionamos, eles achavam que tinham poder sobre a vida de Pedro e João para dizer assim, olha, vocês não podem mais pregar no nome de Jesus. E Pedro e João disseram, não, nós não vivemos sob o poder de vocês, nós vivemos sob o poder de Deus. Então, nós vamos continuar pregando no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram presos um período, talvez um dia e meio, e depois foram liberados, tendo sido recebidas essas ameaças. Agora, o texto vai relatar o que eles vão informar à igreja quando eles foram liberados do cárcere. 23.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Meus irmãos, dinâmica normal, natural da vida. Eles haviam sido presos, todo mundo estava preocupado, eles chegam lá para contar para a igreja. Olha, irmãos, aconteceu isso. A gente foi preso, assim, assado, curou e tal. E aí esses homens chegaram para nós e disseram essas coisas. Olha, vocês não podem mais pregar no nome de Jesus. Nós estamos ordenando que vocês façam isso. E olha a resposta da igreja em oração. Olha que coisa maravilhosa. Ouvindo isto, 24, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha que coisa incrível. Primeira resposta da igreja à perseguição: orar. Definitivamente, orar. Por que orar, irmãos? Olha a dinâmica, olha como é que eles compreenderam as circunstâncias. Nós temos enfatizado em toda a liturgia que Deus colocou o Senhor Jesus Cristo como Rei Supremo sobre toda a realidade. Eles reconhecem que o poder não está na mão daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles escribas. Eles, aqueles homens, mesmo que embora estivessem com algum tipo de poder temporal nas mãos, não era, na realidade, o poder total e supremo. Só um tem o poder total e supremo sobre a realidade: o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles oram, eles reconhecem quem é o único soberano Senhor. Então, a primeira coisa que a igreja faz quando ela é perseguida, ela ora. Por quê? Porque ela reconhece que só existe um Deus soberano, que nada do que está acontecendo é por acaso. Nada do que acontece com a nossa vida, com a nossa igreja, com a nossa família, no nosso trabalho, nada é por acaso. Porque há um Deus soberano dirigindo todas as coisas. Há um Deus soberano que reina e que está estabelecendo a sua vontade soberanamente sobre o mundo. Como foi bem dito aqui, muitas vezes, às vezes, não podemos ver dessa forma. Parece que quem tem o poder são os fariseus, são os escribas, são os judaizantes. Parece que eles detêm o poder da realidade. Porque, teoricamente, parece que eles mandam e desmandam. Parece um Brasil do século XXI, em que homens togados pensam que mandam e desmandam no Brasil. Um tal de STF. Não parece? Eles mandam e desmandam no Brasil, fazem o que quiser? Parece, não parece? Pois é. Da mesma maneira que eu e você hoje vivemos olhando para essa realidade e pensando, esses homens têm muito poder. A Escritura nos convida, como igreja, a olhar além disso e falar: não. Quem tem o verdadeiro poder e é soberano sobre tudo e sobre todos é o nosso Deus. É Ele. Então a igreja, meus irmãos, quando responde em oração, ela responde reconhecendo a soberania de Deus. Qual é o antídoto para passarmos pelas aflições da vida, irmãos? Pelas dificuldades da nossa realidade? E cada um aqui pode relatar qualquer realidade e qualquer sofrimento e qualquer aflição que passe na sua vida. Qual o antídoto? É em oração reconhecer que Deus é soberano. Que nada do que acontece com você acontece por acaso. Que nada do que acontece com você está fora do plano de Deus para a sua vida. E isso pode ser assustador ou pode ser maravilhoso. Pode ser assustador você pensar assim, ou pode ser maravilhoso. Depende de como você reconhece quem Deus é. E é isso que a igreja faz em seguida. Olha que coisa maravilhosa. Ela sabe que aqueles homens não foram por acaso tirar satisfação com Pedro e João, começar a perseguir a igreja. Não é por acaso que isso está acontecendo. Há um soberano Senhor que está guiando todas as coisas. Ele está levando a história rumo àquilo que ele deseja. Ponto final. E nós, então, reconhecemos isso com submissão em nosso coração. Reconhecemos quem ele é. O soberano Senhor que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há. Reconhecemos quem é Jesus.
E disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nada do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo foi por acaso. Nós lemos Lucas 23 exatamente para mostrar por isso. Parece que as coisas ali tinham poderes temporais regendo a história. Herodes, Pilatos, aqueles judeus ligados ao judaísmo. E o Senhor Jesus naquele meio, vamos pensar assim, acuado, né? O Senhor Jesus como, entre aspas, um pobre coitado que está ali, é levado para uma autoridade, é levada para outra, e não sabe o que faz com ele, e um pensa de uma coisa, outro pensa de outra, o que nós vamos fazer? Ah, crucifica mesmo, o povo fala, crucifica, e parece que o Senhor Jesus Cristo está aleatoriamente sendo guiado pelos poderes temporais. Mas é exatamente o inverso. O Senhor Jesus Cristo foi guiado pelo desígnio de Deus. E olha que coisa importante. Jamais foi tirada a responsabilidade de qualquer pessoa envolvida no processo. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e a gente de Israel, que a igreja reconhece aqui, são esses poderes judeus da época, nenhum deles foi deixado de ser culpado por aquilo que eles fizeram. Eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo conscientes do que estavam fazendo e foram considerados culpados pelo seu pecado de crucificar o Senhor Jesus. Então, a igreja reconhece a soberania de Deus, mas reconhece também a pessoa e a obra do Filho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós reconhecemos que, muito embora os poderes do mundo esteja cada hora na mão talvez de uma nação, na mão de uma pessoa, na mão de várias pessoas ou várias instituições ao mesmo tempo, nenhum deles está fora da soberania do Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles. Todos eles estão debaixo do poder soberano do Senhor Jesus Cristo, porque como foi enfatizado no Salmo 2 que nós lemos na liturgia, o Senhor Deus colocou o seu Filho como rei sobre toda a realidade. É a Ele que todos eles e todos nós prestaremos contas. A igreja reconhece quem é o Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa maravilhosa, né? A cristologia de Atos. Às vezes a gente pensa que a cristologia mais bonita está em Colossenses, está em Hebreus, está em Romanos, que fala quem é Jesus, o que ele fez. Mas o livro de Atos é uníssono com isso. Reconhece que, ora, Pedro, quando prega lá, diz: o santo servo Jesus, o Nazareno, o que veio e vocês crucificaram porque ele era filho de Maria. Porque ele era um homem comum, vamos pensar assim. Só que esse Jesus é o mesmo exaltado pelo Pai. É o mesmo que é Senhor soberano sobre todas as coisas. É o mesmo que recebeu todo o poder e toda a glória. É o mesmo. Então, a igreja reconhece quem é Jesus de verdade. A verdadeira igreja sabe fazer isso. Por isso que em Lucas 23, a nossa oração foi para que nós aprendamos a reconhecer quem é Jesus de verdade. Porque a igreja em Atos reconhecia quem era verdadeiramente Jesus. Ele era o Nazareno que foi exaltado. O Deus Supremo sobre toda a realidade. E nós, irmãos, que estamos aqui hoje, reconhecemos quem é o Jesus que a palavra de Deus ensina, como a igreja do Novo Testamento reconhecia. A pergunta continua ecoando: quem é Jesus para você? Continua. Porque para aqueles homens judaizantes, Herodes, Pôncio Pilatos, Jesus não passou de qualquer coisa. Mas para a igreja, para os verdadeiros crentes, ele é tudo. Ele é o Senhor que está reinando. E pelo Senhor que reina, a igreja vive. Só que a igreja vive submissa a essa soberania de Deus. Então, lembre-se que eu falei na semana passada que
embora os poderes temporais nos levem a ter atitudes, ou seja, se alguém quer tomar os meus bens sem eu ter culpa nenhuma, vamos pensar assim, simplesmente para me fazer mal, eu tenho que me defender. Então, a palavra de Deus, ela ensina que eu e você não podemos simplesmente virar marionetes na mão de qualquer pessoa ou de qualquer instituição. Nós não podemos. Ao mesmo tempo, a igreja, quando confrontada por causa da pregação do evangelho, não reage dessa forma. Ela reage aceitando subitamente, vamos dizer assim, a vontade de Deus. Ah, é para eu ser preso? Pode me levar. Aqui, ó. Pode levar. Eu estou sendo preso porque eu estou pregando o evangelho? Então me leva. É isso? Então tá bom. Pode me levar. E agora, olha o que a igreja pede. Por que uma coisa faz coro com a outra? Porque agora a igreja pede o quê? Continuidade na pregação. Coragem para continuar pregando. Ela não pede, Senhor, pega esses miseráveis, bate com a cabeça dele na pedra, e aí, quem sabe, eles param de encher a nossa paciência. Manda um raio destruir lá o sinédrio. Não. O que a igreja pede? 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e faz o quê? E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós não vamos ser ameaçados por essa estrutura de poder. O que nós vamos querer do Senhor? Coragem para continuar pregando. É isso que nós queremos. Nós precisamos de coragem para continuar pregando o evangelho. É isso que a igreja pede. Quando a igreja é confrontada para não pregar mais o evangelho, ela ora a Deus soberano para que continue pregando o evangelho. Pronto. Acabou. Essa será a nossa maior atitude de resistência aos poderes temporais. Porque se eles querem nos fazer calar o verdadeiro evangelho, nós não nos calaremos. Porque nós temos um soberano Senhor. E é Ele quem dita as regras da nossa vida. É Ele sobre qual vivemos toda a sua submissão. Então a igreja, quando ameaçada por causa da pregação do evangelho, ela não cede, ela não se acovarda, ela não se amedronta. Ela pede mais coragem. Ela pede mais intrepidez a Deus. Senhor, não faça com que a ameaça que esses homens fizeram nos desencorajem a pregar o evangelho. E como somos nós, irmãos, meu querido irmão, quando nós nos sentimos ameaçados, seja o ambiente que for, na estrutura da realidade que for, por pregar o evangelho mesmo, como nós somos desencorajados. Por isso que nós lemos Efésios 6 na nossa liturgia. Porque Paulo, quando fala da armadura de Deus e da batalha espiritual que nós temos, ele termina dizendo: eu peço que a igreja ore para que eu tenha intrepidez para continuar pregando o evangelho. Porque ele sofria ameaças o tempo todo. Você vai continuar pregando o evangelho ou vai preso? Eu vou preso. E ele foi, várias vezes. Você vai continuar pregando o evangelho, eu vou destruir seus bens. Então destrói. Aí. Você vai continuar pregando o evangelho, eu vou ameaçar sua família. Eles são de Deus, o que você vai poder fazer? Eu não posso parar de pregar o evangelho. Isso fala muito sobre cristãos perseguidos em vários lugares do mundo, irmãos. Irmãos nossos sofrem coisas que talvez eu e você nem imaginamos. Porque há países hostis ao evangelho. O que esses irmãos devem fazer? Orar para que eles continuem tendo coragem de pregar o evangelho. O que nós vamos fazer? Vamos sustentá-los e vamos orar para que eles continuem tendo intrepidez para pregar o evangelho. Por quê? Porque temos um único soberano Senhor sobre a realidade. Os poderes temporais desse mundo não são nada. Disse aquele que habita no céu: o Senhor zomba deles. Salmo 2:4. Porque quando Deus olha essas instituições, esses homens, essas estruturas humanas querendo ter poder sobre a igreja, ele dá risada.
É isso que diz o Salmo. Ele zomba. Porque vocês pensam que tem poder sobre a igreja? E por igreja eu estou dizendo os verdadeiros crentes, que vivem em todos os lugares, em todas as épocas. Vocês pensam que tem poder sobre esses meus filhos? Não. Eu tenho todo o poder sobre tudo, mas inclusive sobre eles. De modo que a igreja reconhece que se há uma perseguição, está vindo porque Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo que vem porque Deus é soberano, a igreja entende que o seu papel é continuar fazendo a vontade de Deus. Nós não vamos parar porque alguém acha que tem poder sobre a igreja. Não vamos. O único que tem poder sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E nós, como seus servos, vamos fazer a sua vontade. Pronto. Sem discussão. Ah, mas vamos ameaçar. Ah, mas vamos... Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nós só pedimos que Deus nos dê cada vez mais coragem. Cada vez mais intrepidez. Só peço que o medo não tome conta do meu coração, para que eu não desista de falar aquilo que é da vontade de Deus. É isso que esses homens reconheceram naquele momento. 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A homologação que o poder de Deus estava no meio deles aqui nesse caso. Como que reconheceriam o poder de Deus no meio deles? Quando os apóstolos, e nós já vimos isso na semana retrasada, faziam sinais miraculosos, como Pedro fez. Ou seja, aquilo era a homologação que Deus estava com eles. Sendo então o Deus que estava ali naquele momento mostrando poder dele através da vida dos apóstolos. Então a igreja ora, Senhor, que os apóstolos continuem a ter esse ministério. Que eles não desistam de ter esse ministério. O ministério de curas, sinais e prodígios. Por quê? Porque é o Senhor Jesus Cristo que está agindo através deles. A igreja reconhece que os verdadeiros homens de Deus agem pelo poder de Cristo. Eles não agem por si mesmos. Eles não oram ali colocando a mão sobre os apóstolos, dizendo, você é um... Nossa, você, Pedro, você é muito bom, meu cara, que corajoso que é você. E Pedro não era nem muito corajoso, né? Mas, nossa, olha, João, que homem, que oratória. Quando falou lá, os homens ficaram calados. Não era isso que eles fizeram. Não era isso que eles reconheceram. Não reconheceram as habilidades dos apóstolos. Muito pelo contrário. Reconheceram que quem estava agindo na vida deles era o Senhor Jesus Cristo. E nós já deixamos isso muito claro. O livro de Atos deixa isso muito claro. Os apóstolos morreram. Foi um ministério específico. Não existe mais apóstolos depois destes. Mas nenhum. Eles tiveram um ofício específico. E eles já faleceram. E o ofício acabou com eles. Mas naquele momento, a igreja ora para que os apóstolos continuem a fazer o que é da vontade de Deus, sem ter medo das consequências. Nós aplicamos isso para a nossa vida da mesma forma, irmãos. Nós aplicamos na nossa vida o fato de dependermos somente do poder de Deus para que façamos o que é da vontade dele sem temer as consequências para a nossa vida. Porque tenha certeza, num mundo hostil contra Deus, quando eu e você dependermos cada vez mais do poder dele para tomar atitudes, haverá hostilidade contra nós, alguma. Se não for zombaria, é perseguição explícita mesmo. Sempre haverá, irmãos, sempre. Porque nós estamos em oposição ao mundo nesse sentido. Mas a igreja ora para que não tema. Para que ela tenha coragem de continuar vivendo somente pelo poder de Deus e fazer a sua vontade. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles terminam a oração, há um sinal de confirmação do poder de Deus e de que Deus estava presente com eles ali naquele contexto. É por isso então que treme o lugar. Essa é a ideia que quer dar. Quando eles terminam a oração, então, Deus confirma que está no meio deles. Deus confirma que está ouvindo a oração, confirma que está atendendo o desejo do seu povo. Por quê? Porque treme o lugar, todos ficam cheios do Espírito Santo e com intrepidez
anunciavam a palavra de Deus. Eles não pediram intrepidez. O que o Senhor Deus foi lá e fez? Deu do Espírito Santo cada vez mais para que eles tenham intrepidez e preguem. O que isso nos ensina, irmãos? Que onde está a verdadeira igreja orando, Deus está com ela. Deus está ouvindo atentamente. Atentamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está ouvindo atentamente o clamor do seu povo, onde quer que ele esteja. E quando o seu povo ora de acordo com a vontade de Deus, Deus atende às nossas orações. Porque ele acompanha a vida da igreja. Ele acompanha a vida dos seus filhos. Ele está presente conosco. Ele está atento à nossa voz. E ele, então, nos concede poder. Ele nos concede condições de fazermos o que é da sua vontade. Em oração, nós precisamos pedir isso. A igreja reunida em oração, o livro de Atos sempre mostra isso. Muitas coisas extraordinárias acontecem quando a igreja está reunida em oração. Muitas. Muitas coisas extraordinárias. O que serve de lição para nós? A mesma. A mesma. Muitas coisas extraordinárias acontecem quando a igreja está reunida em oração. Deus age através das nossas orações. Porque foi assim que ele determinou que a realidade fosse. Ele nos ouve atentamente. E nós precisamos então pedir de acordo com a sua vontade, como igreja, para que então, pelo poder dele, a vontade dele seja feita na nossa vida. Os irmãos pediram intrepidez para pregar a palavra. O que Deus faz na hora ali? Confirma. O lugar treme, eles recebem mais do Espírito Santo e pregam a palavra. Então, quando Deus atende às nossas orações, é para que nós realizemos aquilo que nós havíamos pedido na oração. Senhor, nos dá coragem de fazer o que é da tua vontade. Você quer coragem para fazer? Eu vou te dar. Agora faça. Você precisa de intrepidez para fazer? Eu te dou. Faça. Porque é pelo meu espírito que você vai fazer. A igreja, então, ela reconhece e depende do espírito. Ela não depende da sagacidade, dos contatos dos apóstolos. Pede para alguém lá em cima, lá, ô João, você não tem ninguém, conhece ninguém no Sinédrio para aliviar para nós aqui? A igreja não trabalha assim, irmão. Ela tem um soberano Senhor. Ela não trabalha desse jeito. Ela se reporta ao único que tem poder sobre toda a realidade. É a ele que ela se reporta. Como um filho que, ameaçado, conta para o seu pai o que aconteceu. Não é? Não é assim que acontece com os nossos filhos? Acontece alguma coisa na vida deles, eles sentem medo e eles vão falar com quem? Com o pai e com a mãe. O que aconteceu, meu filho? E você está ouvindo ali. É a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica. É assim, o que aconteceu, minha igreja? O que aconteceu? Ah, Senhor, olha aqui o que eles estão falando pra gente aqui. Calma, eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar intrepidez para vocês. Vocês precisam, não precisam? Eu vou dar. Reconheçam isso. A igreja vive pelo poder do Espírito. Não havia nada que aqueles homens pudessem fazer. Irmãos, quem são os apóstolos mediante aqueles poderes temporais? Pensem hoje, irmãos, quem somos nós de verdade diante dos poderes temporais do mundo? Quem somos nós? Olhamos, não somos nada, não somos ninguém. Mas nós temos um soberano Senhor sobre tudo, sobre todos. E é a Ele que nós devemos nos reportar. Por quê? Porque é Ele que vai conceder os meios que nós precisamos para viver nossa vida nessa realidade. Sendo ameaçados, sendo difamados, sendo vilipendiados, sendo zombados. É Ele que vai conceder o poder necessário para viver nessa realidade através do Espírito.
Mas a igreja reconhece que ele é soberano e quem é o Senhor Jesus Cristo. Essas coisas andam juntas. Quando a igreja reconhece que Deus é soberano e que o Senhor Jesus Cristo é quem é, ela recebe poder da parte de Deus pelo Espírito para realizar a sua obra. Intrepidez. O máximo que eles podem fazer é tirar minha vida. Nossa, e é pouco? Não, não é pouco, mas é o máximo. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, não temam os homens, o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida. Mas se sua vida está em Deus, para você, está tudo bem. Você sabe quem é o Senhor soberano. Você reconhece quem é Jesus. Você vive pelo poder do Espírito. Então, Senhor, nos ajuda a ter mais coragem, a ter mais intrepidez, a olhar para os poderes desse mundo e não temê-los. Porque nós temos somente um Rei, um Salvador, um Senhor. E é por Ele que nós vivemos e é pelo poder dEle que nós queremos continuar fazendo o que é da responsabilidade da igreja. Só a verdadeira igreja, e por verdadeira igreja eu digo todos os cristãos que são alcançados por Deus em todos os lugares, só a verdadeira igreja tem a incumbência de pregar o evangelho. Mas ninguém vai fazer isso, irmãos. Somos nós. Somos nós mesmos. Olhando para a tarefa, talvez nós achemos impossível. Mas ela não é. Existe um soberano, um Senhor, e Ele nos concedeu poder pelo Espírito para saber quem é Jesus e proclamar essa verdade aonde quer que seja necessário. Deus assim nos abençoe.